Fala galera, tudo bom? Hoje estamos aqui com o Dr. Marlo Oliveira, da BJ Clinic Brasil, e quem faz parte do grupo, quem não faz também aproveita e se inscreve. Fizemos ali uma sessão para o pessoal do grupo fazer algumas perguntas e o Dr. Marlos vai estar hoje aí com a gente respondendo aí. Boa tarde aí, Dr. Marlon. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar de novo aí com você, respondendo as dúvidas aí da sua audiência. O pessoal mandou bastante pergunta aí, a gente selecionou 10 perguntas, então a gente vai aí desde do básico aí até o mais avançado. E são as perguntas aí que deve ter ouvido bastante aí, mas tem algumas que também são interessantes. Então vou começar. Algumas a gente conseguiu identificar as pessoas, tá? Aqui é o Gilvan, ele perguntou, vamos começar pelo básico, né? Como funciona o processo do transplante capilar, o básico, né? Então, para quem está vendo esse vídeo aí, que não conhece, né? Falar um pouquinho aí sobre o processo básico aí do transplante, né? Como funciona, né? Legal. A pergunta do Gilvan é bastante interessante, porque embora pareça básico para a gente que está conversando todo dia sobre transplante capilar, para a grande maioria é uma grande novidade, né? O fato é que 60% dos homens sofrem de calvície e muitos desses se incomodam com a imagem do homem calvo, né? Realmente existe uma redução importante aí na autoestima. E o transplante capilar tem vindo no sentido de recuperar essa alteração, né? Hoje a gente consegue retirar fios de cabelo individualmente da região lateral e posterior da cabeça para cobrir a região da calvície na região frontal, ou até mesmo no scalp médio e na região da coroa atrás. Então, nós utilizamos uma técnica que chama FUE, onde com uma lâmina circular a gente consegue retirar cada uma das unidades de cabelo individualmente. A gente retira isso do corpo, leva para uma estação de classificação, um controle de qualidade, armazena aquilo adequadamente e depois transplanta de novo na região onde o paciente sofre de calvície. Também de forma individual, um a um, respeitando o sentido, direção e densidade. E isso permite hoje um resultado muito mais natural. Antigamente utilizava-se uma outra técnica que era a FUT, onde se retira tira de couro cabeludo da região da nuca do paciente. E o resultado daquela cirurgia não era tão estético quanto hoje, né? Ficava visível que o paciente havia feito um transplante capilar. Após o resultado final da cirurgia, né, quando feita de forma adequada, com todos os detalhes necessários para um resultado natural, é muito comum os pacientes referirem que ninguém percebe que eles fizeram um transplante Sim. capilar. Então, é possível hoje você ter um resultado extremamente natural. O meu mesmo hoje em dia eu tenho que explicar exatamente tudo que você explicou, porque senão o pessoal pensa que é peruca, pensa que é prótese, não entende muito, mas é interessante aí. Já uma outra pergunta baseado no que a gente está falando já, aqui o nick da pessoa estava como TSP, qual o percentual médio de sobrevivência dos folículos implantados? A gente tem a quantidade Então, vamos finita, lá. né? Que a gente tira, Para não quem. nasce de novo, né? Então a gente tem que sobreviver bastante eles, né? Exato. Então, assim, para as pessoas de modo geral entenderem, nós retiramos fios da região lateral da cabeça e colocamos depois na região da calvície. Parte desses fios podem não nascer, mesmo que o fio esteja transplantado corretamente ali. Por quê? Por conta das condições de armazenamento, de todo o cuidado que o médico utiliza para armazenar esses fios entre o processo de extração e o processo de implantação. Então, tudo ocorre numa cirurgia só, mas existe um período de tempo onde os fios ficam fora do corpo. E dependendo da maneira como os fios são armazenados, o tempo de sobrevida desse fio fora do corpo ele é reduzido, ele é menor. Por quê? Porque o metabolismo do fio capilar continua funcionando. Só que ele já não tem mais substrato para manter a sua reserva de energia, para conseguir manter esse metabolismo funcionando. Então o fio acaba morrendo, é como se ele morresse de desnutrição. Esse é um dos detalhes. Então, o que a gente faz é utilizar a maneira adequada de armazenar esse fio enquanto ele está fora do corpo, para desacelerar o metabolismo do fio de ter um maior sobrevida.
Tendo um maior tempo de sobrevida, a gente também vai ter um maior percentual de fios sobreviventes. De modo geral, a gente procura atingir aqui algo entre 90% e 95% de sobrevivência de todos os fios que são transplantados. Mas se todos os cuidados não forem tomados de forma adequada, isso pode cair bastante. Pode ter cirurgias aí com 60%, 70% de sobrevivência somente dos fios, ou até menos, se os cuidados não forem os devidos. Então, a gente preza ao máximo para que essa trajetória do fio de cabelo, enquanto ele está fora do corpo, seja feita de uma forma onde ele seja conservado ao máximo para a gente atingir essa taxa de 90% a 95% de sobrevivência. É importante aí, eu até falo num vídeo sobre isso também. Existem muitos pessoas que fazem muita quantidade de folículo e não é a sobrevivência é o que colocou, né? A sobrevivência é o que sobreviveu aí no resultado final. Então não adianta o cara colocar 5.000 folículos lá, e vai lá na, sei lá, na Turquia, faz lá nas coxas lá 5.000 folículos e depois vai sobreviver 2.000 folículos. 3.000 foi para o lixo, Exato. que ele nunca vai ter mais poder utilizar, né? Porque é finito a quantidade de folículos que você tira, né? Então Exato. até do Dr. Bruno Jacobowski também a gente vê lá os resultados que o pessoal faz com 2.000 folículos, 2.500, um volume muito maior depois no resultado final do que o pessoal que faz com 5, 6.000. É justamente essa Exato. sobrevivência, né? Exato. Tem dois vieses, né? O primeiro é um viés pouco transparente, né? Ah, hoje com o Instagram virou uma competição de quem transplanta mais unidades, entre aspas, e aí o pessoal fica criando recordes e mais recordes dizendo que transplantou 6.000, 7.000, 8.000 folículos. O problema é que para transplantar essa quantidade grande de folículos, o tempo com que esse folículo vai ficar fora do corpo vai ser muito grande, vai ser maior do que ele deveria. E aí o metabolismo continua agindo ali e os fios vão morrendo aos poucos. Os fios até são transplantados, mas acabam não nascendo. Então a gente entende, o conceito mais europeu é de que não adianta a gente transplantar uma quantidade absurda de fios se a metade deles vai morrer. Então a gente é mais restrito, transplanta uma quantidade menor, mas ao mesmo tempo tem uma alta taxa de sobrevivência. Não só pela quantidade, mas por toda a técnica que foi desenvolvida junto com o Dr. Bruno para que esses fios tenham um maior tempo de durabilidade, maior taxa de nascimento dos fios transplantados. Interessante. Legal. Beleza, vamos mais uma pergunta aqui. O Ellison. Quem tem problemas dermatológicos no couro cabeludo, como seborreia, dermatite e outros, inclusive pode ser um dos motivos de queda. Qual seria aí a melhor forma aí antes de uma cirurgia, né? É obrigatório ter o tratamento antes? Influencia muito? Então vamos lá, vamos separar de forma bem objetiva, né, dar nome aos bois. Existe a alopécia não cicatricial e existe a alopecia cicatricial. E existem outros problemas da pele do couro cabeludo. Quando a gente fala da calvície masculina, essa calvície habitual, que todo mundo está, de certa forma, propenso a sofrer, a gente chama isso de calvície não cicatricial. Não cicatricial, porque não existe um processo de fibrose, de cicatrização na região onde os folículos existiam. O fio simplesmente cai, o folículo fecha e não fica ali, microscopicamente falando, sinais de cicatriz. Nas alopecias cicatriciais, e daí a gente já pega doenças aí da gama do líquen plano pilar, da alopécia frontal fibrosante, tem uma série de doenças que evoluem como uma atividade inflamatória do folículo, onde o folículo, além de morrer, sofre uma fibrose. Nessas situações, já torna-se muito mais difícil o transplante capilar. Em geral, a gente trabalha pelo controle da doença, para evitar que ela avance. Mas às vezes o próprio transplante capilar pode ser um gatilho para que a doença desenvolva ainda mais. Então, mais recentemente os trabalhos estão até mostrando aí a possibilidade de transplante capilar, por exemplo, na alopecia frontal fibrosante, mas são casos selecionados.
pacientes com estabilidade da doença, pelo menos há 2 anos, nenhum sinal de atividade inflamatória, esses pacientes são elegíveis. No caso das alopécias não cicatriciais, como essa calvície masculina habitual que a gente fala, nesses casos é muito raro a gente contraindicar uma cirurgia sem tratamento prévio, né? Geralmente são coisas mais fáceis de contornar, como uma caspa, uma seborreia, um problema mais localizado, que às vezes um medicamento simples ou um shampoo simples, num curto período de tempo, resolve o problema e aí a gente pode operar logo na sequência. Certo. Eu mesmo tenho muito dermatite e consegui aí fazer. A dermatite vai e volta, mas eu acredito que não influencia muito, né? É, beleza. Exato. Deu A umas tra... dermatite é uma condição do couro cabeludo, né? Então, você tem dermatite é porque as condições do teu couro cabeludo propiciam que você tenha dermatite e isso é sazonal. Tem períodos que vai estar mais forte, tem períodos que vai estar mais fraco. E o que você faz é o controle disso. Mas não necessariamente isso vai atrapalhar a realização da cirurgia e da possibilidade de ter os cabelos de volta aí com o transplante capilar. É só uma questão de ajuste. Tá, tem uma outra pergunta que eu acho que está relacionada também. O R. Rezende perguntou: eu quero realizar o transplante capilar, mas sem tomar finasterida ou minoxidil. É possível? Vamos lá. O que a finasterida e o minoxidil fazem? A finasterida bloqueia o processo da calvície. Né? Existe um hormônio chamado DHT que é o responsável por afinar os cabelos e fazer com que ele caia. Além disso, esse hormônio tem algumas outras funções no corpo a depender da idade e da época da vida. Né? O que a finasterida faz? Ela vai lá e bloqueia o hormônio. Se o hormônio não age fazendo a calvície se desenvolver, a calvície não progride, ela estabiliza, ela freia, pelo menos por uma boa parcela de tempo. Já o minoxidil, ele é responsável por estimular o tempo de crescimento dos fios de cabelo. Então, todos os nossos fios de cabelo têm um ciclo de vida, que dura aí de 2 a 6, 7 anos. Tá? Cada pessoa tem o seu ciclo individual. O que a finasterida faz é aumentar um pouco a duração desse ciclo. Se o ciclo é maior, né, dura mais tempo, os fios têm maior possibilidade de crescer. Então, observa um aspecto maior dos fios de cabelo. Tá? A grosso modo, é isso. Se eu não tomar nenhuma e nem outra medicação, é possível fazer o transplante? É. Agora, qual é a expectativa de resultado a longo prazo sem o uso dessas medicações? Porque as medicações não são para o transplante, as medicações são para manter o restante do cabelo nativo que você tem. Aí a gente avalia caso a caso. Eu tive, por exemplo, aqui, algum tempo atrás, no meu consultório, um paciente de 50 anos de idade e a calvície dele era muito inicial, somente em região de entradas. Qual que é a probabilidade desse paciente virar um calvo total, já estando aos 50 anos? É muito baixa. Bom, esse paciente dá para liberar, dá para não fazê-lo com que não necessariamente ele tome as medicações, porque a evolução da calvície dele é muito, muito lenta. Agora, um rapaz jovem de 25 anos, já com uma calvície moderada, a probabilidade dele vir a ter calvície completa é muito grande. E aí tem que lembrar que o fio do transplante capilar não cai, mas se o restante cair, ele ainda vai ter sinais de calvície exposta. Então, a gente tem que pesar essas características, a idade do paciente, quais são as características clínicas dele, perceber se ele tem possibilidade de ter uma calvície mais avançada ou não. E, em cima disso, definir, se não a finasterida e não o minoxidil, outras substâncias que também possam ser utilizadas com esse intuito. Sim, é importante aí até que você falou, é, o transplantado ele é removido normalmente de uma região que ele é imune aí ele tem menor probabilidade aí a ser afetado pelo DHT, porque ele tem qual que é o termo Exato. certo mesmo? Então ele não cai, né? Na verdade, ele não deveria aí, se for tirado da região segura, a probabilidade de queda dele é muito menor. Porém, o cabelo nativo que está ali do lado ali, que realmente vai continuar afinando se você não cuidar corretamente. Exato.
Eu gosto de explicar para os pacientes assim: quando a gente está lá na barriga da mãe e a gente está sendo formado ainda como um embrião, é como se a gente fosse uma massinha de modelar. E essa massinha de modelar vai tomando forma. E uma das coisas que acontece é a fusão de uma região inferior com uma região superior. E essa fusão faz com que o tecido que está aqui seja diferente desse aqui. Só que esse tecido forma o topo da cabeça e esse tecido forma a lateral e a nuca da cabeça. A genética dos fios que vão nascer daqui é uma, a genética dos fios que vai nascer aqui é outra. Isso faz com que essa região superior seja mais suscetível à calvície, enquanto esta não tanto. Então, é por isso que os homens evoluem com calvície e numa fase avançada, quem tem o pai ou avô careca aí, sabe que sobram os fios da lateral e da região posterior da cabeça. Se sobram esses fios e eles não caem, justamente porque eles não têm a programação genética para cair, a sacada do transplante capilar foi exatamente essa. Se eles não caem, então eu vou tirá-los daqui para transplantá-los aqui, porque aí eles não vão sofrer essa ação, esse efeito. O problema é, eu tenho uma calvície, mas eu tenho fios ainda suscetíveis à calvície aqui em cima. Então, o tratamento medicamentoso vem no sentido de manter os demais fios e não de manter os fios do transplante. É. Esses resultados que nós vemos, principalmente do Dr. Bruno aí, em breve vai ter os seus também. Esses booms, assim, o cara não tem muito cabelo, faz 2000 e boom. A maioria realmente ele faz com tratamento, né? Também, porque os fios finos dele ficam grossos e aí cobre. Então não tem mágica. Que nem eu não faço. Eu sou uma negação para fazer tratamento. Se eu fizesse, com certeza meu resultado ia estar muito diferente. Eu vejo que meus fios quebram muito, então não tem aquele fio longo também. Então, a maioria dos Uhum. casos que tem um tratamento espetacular são casos que a pessoa já é um pouco mais nova, tem a calvície, nunca fez o tratamento, faz o tratamento, engrossa os fios durante ao mesmo período que fez o transplante, e aí nasce o transplantado e o que estava fino fica grosso, e aí fica aquele resultado. Exato, exato. Eu costumo dizer que os pacientes vêm procurar aqui para voltar a ter o cabelo de antes, e não necessariamente para fazer o transplante capilar, Sim. né? O que a gente indica tem todo o objetivo de fazer a ter o cabelo próximo ao que era de antes de sofrer de calvície. O que vai mudar é o nosso leque de opções, né? Se ele vai utilizar medicamento oral, se ele vai fazer procedimento de consultório, procedimento injetável, se eventualmente ele vai usar LED laser terapia e se tem alguma área que precise do transplante capilar. Então a gente prescreve toda a gama de procedimentos para que a gente devolva aquele cabelo que o paciente tinha anos atrás, ou pelo menos muito próximo daquilo, né? Então, o paciente ele acha que ele vem buscando transplante capilar, mas na verdade eu mostro para eles que ele vem buscando o resultado final. E a maneira como a gente vai atingir o resultado final pode variar de paciente para paciente. E aí eu dou uma série de opções e dentro dessas opções eu recomendo o que é mais indicado para cada problema em si. Às vezes tem paciente que sofre de calvície, a região do meio é mais rala, vai precisar de um bom tratamento clínico, mas a região da entrada não vai resolver com tratamento clínico, vai precisar de um tratamento cirúrgico. Então, a gente associa terapias para que o resultado final seja atingido. Não, interessante. Legal. Vamos lá então para uma outra pergunta aqui. Qual é a curva de DHT no decorrer da vida do homem? Ela diminui conforme a testosterona? Porque é um derivado da testosterona, né? Que é o hormônio que causa aí a queda, né? O pessoal está estudando, hein? O pessoal está estudando bioquímica, endocrinologia. Ele escreveu ainda dihidrotestosterona. Eu que não sei nem falar direito, coloquei aqui DHT, né? Eu vou usar uma analogia para responder essa questão, que é a questão de anabolizantes, né? Quando o homem faz reposição de testosterona por via injetável, por gel, pela via que for, ele naturalmente vai sofrer mais de calvície quando ele é propenso a Meu, isso. Por quê? Porque ao aumentar a testosterona, automaticamente eu vou estar aumentando o DHT, porque o DHT vem da testosterona.
certo? Se eu tenho mais DHT, eu tenho maior, eu vou chamar de agressão, entre aspas, né? Mas eu tenho maior afinamento dos fios e, consequentemente, maior queda. Entendendo isso, né, a gente vai entender o que acontece ao longo da vida do homem. O DHT ele é mais ou menos uma proporção aí de 5 a 10% da quantidade de testosterona. Conforme varia a curva da testosterona, também vai variar a curva do DHT. Certo? O que acontece no homem, principalmente dos 50 anos para frente? A testosterona tende a dar uma queda, tá? Ter uma redução. E junto com a redução da testosterona vai vir a redução do DHT também. Tá? Então, normalmente lá em torno de 50 anos, o DHT vai ter uma redução habitual. Agora, não é uma redução habitual ao ponto de não se ter mais efeitos dele na calvície. Né? É uma redução, mas é uma redução que ainda propicia a evolução da calvície aí. Legal. Então é por isso que daí no começo que você tem mais queda, né? Com 20, 30 anos, que é aquela queda mais brusca por causa da testosterona. Beleza. Exato. É, aqui isso que não está identificado. É possível usar os fios de barba para cobrir, de barba para cobrir a coroa da cabeça? Vocês fazem? Eu sei que tem pessoal que faz, mas eu não sei aí como que funciona, principalmente com a BJ Clinic. É possível utilizar sim, tá? Não é a nossa primeira opção. A primeira opção sempre vão ser fios da cabeça, porque tem a textura muito mais próxima do que é o fio nativo do paciente. Mas em situação onde já não se é possível retirar fios da cabeça e os fios da barba ou até mesmo do tórax vão ser suficientes para cobrir a área que a gente quer, pode ser feito. Agora, não adianta ser uma calvície muito grande, ter somente os fios da barba e querer resolver o problema com tudo isso. Não vai ficar bom. Então, não tem muito sentido em se fazer. Né? Mas, se é um caso onde você conseguiu resolver aqui região tratas, frontal, scalp médio e sobrou uma coroa ali por fazer, é possível sim utilizar fios da barba para recuperar, finalizar o preenchimento ali. Tá. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, que também é do Gilvan, mas eu acho que já está meio que respondida, mas vamos só colocar. Quem seria um bom candidato para transplante capilar? Então vamos lá. O bom candidato para o transplante capilar é aquele cara que está vendo a sua calvície avançar, aquilo lhe incomoda e ele não está satisfeito com aquilo. Esse é o bom candidato. Tá? Aí cabe ao médico avaliar se esse candidato tem as condições favoráveis para transplantar. O que é uma condição favorável? É uma área doadora boa, né? É a boa adesão, a depender da idade, é um bom tratamento medicamentoso para evitar que isso progrida rapidamente, né? E tem o interesse em fazer a cirurgia de uma forma planejada. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente receber, às vezes, os pacientes que têm uma calvície grande, ele quer fazer tudo de uma vez só, ele quer que você preencha da testa até a região da coroa num único procedimento. E a gente explica que não é possível fazer isso de forma adequada, porque a gente não vai conseguir uma densidade satisfatória para cobrir uma região tão grande. Então, às vezes, são necessários 2 procedimentos, às vezes até um terceiro procedimento, para você ir cobrindo por etapas, de uma forma satisfatória, com alta densidade. Nessa situação, quando o paciente entende e tem a paciência para fazer esse tratamento programado e planejado, o resultado fica muito legal, fica muito bacana. É muito melhor do que você tentar, num único procedimento, resolver a calvície inteira e deixar uma área muito grande com uma densidade baixa em um aspecto de ainda calvo. Então, esse planejamento é muito importante. O meu primeiro transplante eu achei que não foi muito bem planejado também, distribuiu tudo mais ou menos, eu não curti muito não, mas o planejamento é o mais importante. Agora eu vou complementar uma pergunta aqui que Sim, o Will fez sobre quais garantias que temos de ter um bom resultado realizando o transplante capilar, mas aqui eu acho que a pergunta ideal e que eu vejo muito não vingou. Ou existe essa possibilidade?
se o fio dele for saudável, existe alguma possibilidade de não dar certo o transplante? É, e como funcionaria num caso se não desse certo? Se existe isso realizando, seguindo os padrões, os melhores padrões de um transplante, né? Então vamos lá. Existe possibilidade de um transplante não dar certo? Existe. Se não for feito de forma adequada, se os fios não forem armazenados da forma correta, existe a possibilidade de o transplante não surtir o efeito que se desejava. Esse é o primeiro ponto. Qual que é a garantia de que o transplante aqui na BJ Clinic vai dar certo? A primeira coisa que eu gosto de falar é a transparência que a gente expõe aqui. Então, envolve tudo isso que a gente já vem abordando ao longo da conversa, né? É não falar para o cara que vai botar 5.000 unidades foliculares, sendo que ele tem uma área doadora que suporta a retirada de 2.500, né? É demonstrar todo o passo a passo que a gente faz. O paciente que vem, senta na minha cadeira aqui, eu explico direitinho para ele como vai ser do dia da consulta até 12 meses, que é o momento onde ele vai receber a alta do médico de forma geral, né, com resultado satisfatório, né? Esse contato pessoal que a gente tem aqui, o paciente vem aqui, ele senta na minha cadeira, ele conversa diretamente comigo, ele não conversa com fulano, beltrano, ciclano, um atendente, um vendedor, né? Ele tem a possibilidade de tirar todas as dúvidas dele diretamente comigo. E esse paciente também sai com contato muito próximo após o procedimento. Primeiro que ele tem retornos frequentes, segundo que ele tem de uma forma muito fácil como chegar até mim. Ele consegue me acionar muito fácil. Eu estou à disposição para conversar com o paciente, para identificar o problema que possa ter acontecido. Então, o paciente tem muito acesso aqui à clínica e a mim. É muito fácil chegar até mim. Então, eu vou estar acompanhando esse paciente ao longo de 12 meses. E se em determinado momento a gente percebe que eventualmente tem uma área de falha, tem alguma coisa que houve algum problema. Outro dia teve um paciente aqui que operou, 20 dias de pós-operatório, ele tropeçou, caiu e bateu a cabeça. Provavelmente vai ficar uma região de falha ali, né? A gente vai deixar esse paciente prejudicado com a falha dele? Não, nós vamos ajustar, vamos fazer ali um retoque para cobrir essa área onde ele sofreu um pequeno acidente, né? Para que ele saia satisfeito. Então, é uma questão de compromisso, né? De hombridade. O paciente vem até mim, eu tenho toda a obrigação de ter o máximo de respeito com o meu paciente e chegar até o ponto final que foi proposto lá no início do tratamento, né? Dentro da possibilidade de cada paciente. Então, o que a gente faz é ajustar a expectativa. Olha, o teu caso permite chegar até aqui, né? Sim. Você topa? Topa. Então, nós vamos chegar até aqui. É dessa forma que funciona. Não, legal. Porque eu já vi muitos casos assim, né? Ou na hora da extração, o folículo da pessoa ser muito quebradiço, muito ruim. Aí eu não sei como que funciona, né? Então, mas entendo então que seguindo as melhores práticas, assim, é raro ter casos assim que não vingue, né? Ou, não sei, nesse caso, qualidade do folículo, na hora, antecipadamente, é possível saber que a qualidade do folículo dele não é satisfatória, ou pode ser o caso que só na hora da extração? Você pode suspeitar com antecedência de que pode ter uma dificuldade. Paciente com cabelo muito fino, paciente com cabelo cacheado, ou cabelo realmente, o cabelo afro, né, que é muito enrolado, são cabelos que têm uma dificuldade maior. Então, a gente suspeita disso. Mas saber mesmo é só na hora, né? Porque é quando você vai botar a mão no cabelo, né? Tem algumas unidades foliculares, quem eventualmente acompanha mais tempo sabe, né? Que dentro da unidade folicular, você tem às vezes 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 fios. Eu já cheguei a ver unidade folicular com 7 fios, mas isso é mais raridade ainda. E tem algumas unidades foliculares que para baixo da pele os fios abrem como se fosse um guarda-chuva, né? Então em Sim. cima é tudo juntinho, mas para baixo eles estão assim todos abertos. Você vai passar com a lâmina ali, vai dar transecção. É o tipo de caso que é extremamente difícil de tirar os fios de cabelo, porque eles são mais abertos, demandam mais cuidado, mas aí a gente faz um ajuste do tamanho do punch. Dentro da própria cirurgia, a gente já toma medidas para corrigir, né?
mas a gente suspeita antes para já chegar preparado na hora da cirurgia. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, transecção, que é algo que muitas clínicas os caras não estão nem aí, que é exatamente, né? Você tem um folículo aqui, você tem que arrancar o fio e às vezes ele corta o fio porque ele corta o No bulbo meio. do fio, porque ou pelo tamanho ou pelo formato. E transecção é um Exato. grande problema, né? Porque você tem que tirar certinho em volta aí, e não pode morder a raiz, pegar de lado. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, Exatamente. é bem importante. Não, eu acho que está bem claro essa parte. Agora vamos às perguntinhas finais aqui, bem leve, né? Foi até Qual o shampoo e condicionador recomendado após o transplante capilar? Mesmo após aí até 6 meses, um ano de cirurgia. Então vamos lá. Eu receito exatamente o shampoo que o paciente usa habitualmente, tá? O shampoo ele tem uma única função, limpeza, nada mais do que isso, tá? Então, a maioria dos shampoos que os pacientes usam, eu sempre pergunto qual é o shampoo que cada um está utilizando, cumprem bem essa função, de tirar o resíduo, tá? Condicionador tem uma outra função, que é de fechar as escamas do fio. E aí, ao fechar as escamas do fio, ele reorganiza as cargas elétricas que estão ao redor do fio do cabelo. E isso deixa o cabelo mais ou menos penteável, certo? Então, o que eu recomendo geralmente é algumas linhas específicas, a depender do tipo de cabelo do paciente, né? Mas não no sentido de marca ou de um componente específico. É basicamente como se fosse uma maquiagem. Olha, para o teu rosto, essa maquiagem funciona melhor. Para o teu cabelo, este shampoo tende a funcionar melhor. E é uma questão de experimentação. O paciente vai, usa e me conta o que achou. Olha, funcionou bem, gostei. Olha, não ficou legal, achei que ficou muito ressecado, achei que ficou muito oleoso. Então a gente vai ajustando conforme isso. Mas não existe nenhuma prescrição, pelo menos minha, de um shampoo A ou B durante o processo aí pós-operatório. É o shampoo de uso habitual É, do paciente. eu tenho dermatite e aí o meu eu uso 3 shampoos. Uso um shampoo convencional mesmo e uso de vez em quando tem crise de dermatite, Clove X, e tem o Uhum. cetoconazol aí que eu acho que é para calvície, também é um dos os melhorzinhos aí, mais básicos e baratos também. Então, eu acho que Exato, cada um vai utilizar o que encaixar melhor, né? Não tem exato. assim nada fechado, né? Certo. Todos esses são, tanto o convencional do mercado, quanto o Club X, quanto o cetoconazol, são bons shampoos. É tudo uma questão de como usá-los e o momento de usá-los, né? Quando a dermatite seborreica está mais exacerbada, né, o cetoconazol tende a entrar bem e ele controla um pouco a oleosidade também. Agora, qual que é o problema? Se você usar todo dia o cetoconazol, ele vai Parece. desidratar demais os teus fios de cabelo e aí ele vai ficar muito quebradiço, muito arrepiado, arredio, você não vai conseguir pentear direito. O Clobis, ele acalma a inflamação da pele, porque ele tem corticoide. Mas se você usar todo dia também, você vai estar fazendo uma exposição desnecessária contra ao corticoide, né? O shampoo de mercado, nós temos dois principais, basicamente. Nós temos os peroláceos, que são aqueles mais esbranquiçados, mais brilhantes. Geralmente, eles têm um componente mais hidratante no conteúdo do shampoo. E eles tendem a hidratar mais os fios. Então, você usa o shampoo, você vê que o cabelo fica mais macio, fica mais sedoso. Só que quando você usa ele com muita frequência, começa também a gerar oleosidade em excesso. Já os outros shampoos que não são os peroláceos, são os mais transparentes, ele tem um maior teor de detergente. Então, isso faz com que ele elimine mais a gordura do fio e da pele do couro cabeludo. Num primeiro momento, ele é até interessante porque ele retira o excesso de resíduo, mas se você se expõe também de forma contínua, você também acaba tendendo para um lado de ressecamento, pelo mais quebradiço e uma maior dificuldade. De modo geral, é necessário mesclar essas coisas, usar um pouco de uma coisa e um pouco de outra. Então, por exemplo, pode-se misturar um shampoo peroláceo com um shampoo mais detergente, utilizando o peroláceo na maioria dos dias e o detergente 2 vezes na semana. Se você tem uma dermatite seborreica mais expressiva, você pode utilizar no lugar do shampoo detergente o shampoo de cetoconazol, né? Aonde
duas vezes na semana. Ele também vem para controlar ali a parte, principalmente ali a microbiota de fungos, etc., do couro cabeludo. E nos outros dias você cuida pela hidratação. E tem algumas linhas mais caras também aí, da La Roche, da Vichy Dercos, enfim, tem uma série, da Mantecorp tem o Pielos, Sim. são alguns shampoos que têm uma química um pouquinho mais trabalhada, não à toa também eles são bem mais caros, mas que de modo geral você consegue meio que utilizá-los quase que todos os dias, com bom controle tanto da oleosidade quanto da dermatite e dos sintomas que envolvem as duas coisas. Eu já usei bastante, mas é cento e poucos reais, mas é muito bom. Mas é Exato, isso, eu acredito que é um equilíbrio aí, você tem que encontrar de acordo com o seu cabelo. Bom, é isso aí. já foi das 10 perguntas, eu acho que até fiz algumas adicionais. Eu acho que ficou muito bom aí, para não ficar muito extenso. E eu acredito que depois nós podemos fazer vídeos dessa forma. Eu até tive uma ideia aqui legal. A gente pode fazer por temas específicos, porque é um assunto. Se a gente for falar de shampoo, a gente fala 20 minutos de shampoo. Se for falar sobre Exato. taxa de sobrevivência, eu acho que também, pelo que eu conheço um pouco, também a gente consegue se estender bastante. Sobrou bastante pergunta também. Eu Uhum. acredito que a gente pode fazer depois outras sessões, unificando as perguntas e trazer por temas. Acho que bem interessante. Tem bastante coisa que eu também agora aprendi também, então o pessoal aí eu acho que vai gostar bastante aí das perguntas. Com certeza, Marcelo. Essa divisão por temas fica bem legal. Dá para a gente falar um dia inteiro só de DHT, um dia inteiro só de finasterida, um dia inteiro de anabolizantes e calvície, Opa, um dia inteiro de cosméticos para cabelo. Tem bastante coisa que dá para falar aí. boné, o pessoal acha que fica careca por causa de boné. Exato, exato. Não, Tudo mas isso. legal. Bom, muito obrigado aí. Obrigado pessoal do grupo que mandou as perguntas também. Então a gente vai estar lançando aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma vez por mês, pelo menos essas sessões, e trazer aí essas perguntas e a dúvida da galera. Combinado, Marcelo. Beleza? Foi muito Muito bom obrigado você. aí, pessoal. Valeu aí. Obrigado aí. O vídeo deu umas cortadinhas de vez em quando, mas a maioria da parte aí, o que cortou muito, a gente voltou. Então tá tranquilo. Se inscreva no canal, também na BJ Clinic Brasil também. A gente vai estar trazendo aí bastante coisa legal para vocês. Abraço aí, boa Legal, tarde. Marcelo. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau.